Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o tema que tocou muito no meu coração, eu oro, eu oro, eu oro e nada acontece. Eu não consigo encontrar um relacionamento. Eu tenho medo, parece que ninguém me olha, não flui, não acontece. Eu tô aqui há um tempo orando e não acontece. Eu já tô ficando velha e não vem o meu relacionamento. Então hoje me tocou muito para falar sobre isso. E para quem já acompanhou meus vídeos aí, eu estava num tempo de espera. Eu tinha, quando eu tive o meu encontro com Deus, o Senhor me direcionou em relação ao relacionamento, que era algo que eu pedia, que eu queria casar. E então eu tive um tempo ali de espera, um processo, onde eu tive que me lapidar, mudar várias coisas para, enfim, ser encontrada, né? E eu venho trazer essa palavra aqui para vocês, porque me chamou muita atenção. Várias pessoas vieram conversar comigo essa semana em relação a isso. Nossa, eu tô ficando velha e não aparece. O que que eu tenho que fazer? Parece que ninguém me vê. Eu tenho medo. Parece que eu não tô tão aberta a um relacionamento. Não vai, não flui, não acontece. Será que eu não tô preparada? Então, assim, fica aqui nesse vídeo que eu vou contar um pouquinho sobre meus testemunhos, minhas histórias, que talvez vai conectar com você. Mas hoje eu estava lendo a passagem de Atos dos Apóstolos, onde fala que Pedro, eles queriam matar, Herodes estava perseguindo os cristãos. E aí ele mandou matar Tiago e prendeu Pedro na prisão. Ele amarrou Pedro e prendeu, colocou vários guardas ao redor dele. E os discípulos começaram a orar por ele, para que ele fosse solto. E aí chegou um tempo que aconteceu esse milagre. Ele foi solto, o anjo foi até na prisão e soltou Pedro da prisão. E Pedro foi até na casa onde estavam os discípulos orando e chegou lá e uma serva atendeu ele e ela saiu correndo avisando os discípulos que Pedro tinha sido solto. E eles não acreditaram nisso, sendo que era algo que eles estavam orando por isso, para que ele fosse solto. E ele chegou lá e eles não acreditaram nisso. E aí eu tenho a outra passagem de Lucas também, onde a Isabel e o Zacarias tiveram o anjo Gabriel chegou neles e falou que ela teria filho, sendo que ela já era velha, eles já eram velhos e não teriam como ter filhos. Só que o anjo veio e falou que eles teriam filhos. E eles não acreditaram, né? Tanto que o Zacarias não acreditou que teria filho. E aí ficou mudo até chegar por conta disso, né? Porque ele não acreditou naquilo que eles tinham falado, na promessa. Então, o que eu venho trazer diante disso? Olha só, Pedro estava na prisão e as pessoas, os discípulos orando para que ele fosse solto, orando por isso, por essa situação, para que ele fosse solto. E quando ele foi solto, eles não acreditaram. Essa passagem me chamou muita atenção, porque é o que acontece com as pessoas. Elas oram, 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 e aí às vezes a promessa está ali na frente dos olhos e elas não abrem os olhos, elas não estão abertas realmente, não está com o coração aberto para isso. Elas falam e não abrem realmente o coração para receber aquilo que já está na frente. Então, olha só, todo esse processo que eu vim passando de desenvolvimento, comecei a orar, né, por um relacionamento. Eu queria casar, não queria ficar sozinha. E esse processo, o que eu tive que fazer? Me lapidar, aprender, me cuidar, entender realmente o que eu precisava tratar, crença. Comecei a fazer curso, comecei a me desenvolver
terapia, desbloqueio. Por quê? Porque nem sempre é só espiritual. O que eu vejo nas pessoas? Elas oram, mas elas não tratam o emocional. Elas não tratam aquilo que está na raiz. Às vezes a promessa está ali na tua frente, só que os seus medos, os seus problemas, seus traumas, as suas crenças não deixam você enxergar a promessa que está na tua frente, que é os bloqueios internos, os bloqueios lá da infância. Então, adianta você só orar? Precisa orar. É necessário, mas adianta você só orar e não tratar realmente aquilo que precisa ser tratado? Tratar a raiz, tratar a dor, tratar o problema real. Então, o que acontece nesse processo todo? Eu não deixei de me curar, de me tratar. Eu fiz vários cursos, eu fiz imersões, eu estive em eventos, eu estive no meio de mulheres curadas para me curar, para entender, pô, o que eu tô errando, o que eu tô fazendo errado, o que eu preciso mudar, aonde que tá o problema, porque senão eu iria me blindar, eu ia ficar fechada, só orando, esperando o milagre acontecer, sendo que o milagre, às vezes, é aqui dentro que você precisa ser tratado, entende? Então é isso que eu mais vejo nas pessoas. Eu vejo comentários: ah, para essa pessoa acontece, para mim nada acontece. Não fui, não vai. Mas o que você está fazendo? Você está mudando ou você está no mesmo lugar só esperando o milagre cair do céu sem fazer nada? Sem mover o que precisa ser movido, sem tratar o coração, sem abrir o coração realmente. Às vezes a pessoa que você tanto quer, ela tá a um passo de distância, às vezes é um amigo seu, às vezes é alguém que está conversando com você no direct, que foi aconteceu comigo. Só que a forma que aconteceu comigo era bem diferente do que eu imaginava. Eu não imaginava que a pessoa que me encontrou estaria do outro lado do país, do outro lado do mundo. Eu achava que ia estar aqui em Alphaville. Eu já tinha falado num outro vídeo que quando eu saí de Rio do Sul, Deus me direcionou para esse lugar. E eu achei que meu marido ia estar aqui. E não, ele estava do outro lado do mundo. Você acha que eu imaginaria isso? Você acha que eu estava preparada para isso? Não, eu estava preparada para receber. Isso sim. Eu dizia: Deus, eu estou aqui, estou preparada. Me cura, me mostra onde eu estou errando, me mostra o que precisa ser tratado ainda para eu receber essa promessa. Então eu estava aberta, eu estava disposta, eu quero, mas você quer mesmo? Ou você só está ali se blindando? Ah, eu quero, mas daí quando chega você vai saindo fora, você não se abre, você não se. Então é isso. A pessoa, às vezes você até cria um cenário na sua cabeça. Não, a pessoa ela vai estar, não vai estar. Esses tempos eu ouvi um comentário de uma pessoa falando assim. Eu comentei com a menina, né? Você responde as pessoas no direct? Você conversa? Como que é essa conexão? Se alguém já chegou em você, conversou com você ali no direct, você conversou e tal? Ela assim, não, eu não converso, não dou moral, por quê? Porque Deus não vai me enviar um homem ali no direct. Daí eu perguntei, mas por que não? A gente nunca sabe qual que é a forma que Deus vai trabalhar. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um perfil diferente. Olha como que aconteceu comigo. Eu não imaginaria que seria assim. Não, eu achei que estaria aqui. Mas se eu não estivesse aberta, ele me chamando no direct, conversando comigo e tal, eu ia colocar uma casca, uma armadura ao redor de mim para que eu não deixasse ele me acessar. E eu ia ficar procurando aqui e o meu marido lá do outro lado. Então, isso que eu digo, você está totalmente aberta mesmo? Ou você só está orando e colocando uma idealização na sua cabeça num cenário de conto de fadas, que vai ser assim, que vai ser assado? Então, o que eu falo, diante desse cenário, diante dessa situação, você está realmente aberta? Você está orando e está preparada para receber mesmo? Nesse processo, eu comecei a declarar também, eu falava, eu recebo, eu estou aqui, eu estou disponível, eu recebo o melhor para mim. Eu quero viver um relacionamento, eu quero. Então, assim, era algo que
eu estava totalmente aberta, eu chorava. Várias vezes eu fiz orações no meu quarto, tipo, quebrantada mesmo. Pai, eu quero muito. Eu quero uma família, eu não quero ficar sozinha. Eu orava, só que eu me disponibilizava, porque eu orava e falava, pai, eu quero, tá? Eu sei que eu preciso passar pelo processo, porque cada um tem um processo, cada um tem um tempo de espera. Às vezes a sua espera ela vai ser mais longa, porque às vezes você precisa tratar coisas que você não tá vendo, que às vezes demora mais, então cada um tem um processo. Mas eu falava, pai, tá, eu quero, me mostra o que tá acontecendo, o que eu tenho que melhorar. Então, lá no início eu já falei, pai, eu quero ser a mulher virtuosa, eu quero trabalhar para isso, então me ensina. Só que você tem que estar com o coração ensinado, coração aberto, coração contrito, para tudo que ele falar para você, você fazer, você fazer a sua parte. Porque Deus, ele faz a parte dele, ele vai te dar, às vezes já tá na tua frente, mas você não está enxergando. Então, ali quando o Pedro chegou lá, eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Eles ficaram admirados. Eles falam: não, isso é impossível. Porque eles estavam orando já por orar, eles não estavam nem abertos a isso. Então, eles não acreditaram nessa situação. Então, é a mesma coisa que eu falo para você. Você está aberta mesmo? Você está acreditando? Ou o medo está te dominando. Então, é isso, não adianta trabalhar só o espiritual. Tem que trabalhar o mental, tem que curar, tem que trabalhar crenças, tem que trabalhar traumas, tem que trabalhar todo esse processo, senão você não vai conseguir, senão você não vai ir para o próximo nível que precisa. Estar aberto. Ora assim, pai, me mostra, realmente me mostra o que está acontecendo. E deixar ele fazer, passar pela dor, passar pelo processo. Eu lembro quando eu cheguei em Alphaville, eu fui muito direcionada para muitas coisas. E aí eu tive uma menina que me direcionou a fazer o método CIS. E eu fui lá, não, vou fazer. Nossa, tive várias viradas de chave, várias crenças quebradas, né? Várias camadas que eu tive que me destruir ali para que eu crescesse, que eu fosse para o próximo nível, mas eu estava aberta. Ela falou: vamos para o método CIS, que vai te ajudar, você vai para um próximo nível. Fui lá, tomei a decisão, vai, vamos lá, vamos fazer. E eu cheguei lá, eu mergulhei, eu não cheguei lá meio trancada assim, não. Eu disse: não, vamos fazer e vou. Chorava muito, mas eu fui e me derramei realmente, porque eu queria ir para o próximo nível, então eu tinha que passar, tinha que passar. E aí eu fui direcionada para outras coisas, fiz outras imersões, trabalhei muito meu emocional, trabalho, leio, vejo sobre relacionamento, então isso é muito importante. Assistir conteúdos de mulheres que são bem, que têm um relacionamento saudável, tipo Camila Vieira, Júlia Vieira, olhar perfis de pessoas, a Carol Marçal, né, que já tem um relacionamento que é o que você quer viver. Olhar, começar a seguir, começar a ler livros. Essa semana eu comprei um livro da Carol Marçal. Então, que atitudes que eu tenho que ter para ser essa mulher virtuosa, para ser essa mulher que vai ser, que vai ter ser encontrada, né, pelo marido. Então, ter essas características, quanto mais você se ama, quanto mais você se cuida, quanto mais você se desenvolve, mais você não vai aceitar menos. Você não vai aceitar um relacionamento por carência. Você não vai se diminuir para caber em ninguém. Você vai cada vez mais ser o que você precisa ser e o homem que estiver no seu nível vai encontrar você. Agora, não adianta você esperar um homem, um príncipe encantado, se você ainda não é nem perto de uma princesa, né? Para isso você precisa se desenvolver. E é lógico que é uma camada, cada vez a gente vai crescendo mais e mais e mais e mais. Eu sei que eu preciso melhorar muito, mas eu estou disponível, eu estou aberta, eu estou disposta a melhorar. Eu tô aqui, eu disse, não, me ajuda, pai, eu tô aqui, me mostra o que eu tenho que ser, como que eu tenho que ser, me traga amigas que já estão em outros níveis para me levar junto, me mostra, mas eu estou aberta, eu estou disponível.
e eu recebo, e eu acredito, eu creio realmente. Tudo que você colocar em oração e realmente acreditar, você vai receber. Mas tem que estar com o coração aberto. Não adianta você querer um relacionamento e ficar ali trancada pelo medo. Para acessar um novo nível, você precisa crescer, se desenvolver. Dói, mas vale a pena. Então não adianta querer algo novo sem que você não faça nada de diferente. Conecte com outros lugares, conecte com outras pessoas, conecte com, faça novas coisas, porque esse movimento vai fazendo com que você gere novos resultados. Não adianta ficar no mesmo lugar pedindo a mesma coisa e não fazer nada diferente. Então é isso que eu venho trazer aqui para vocês hoje. Já deixa aqui comentário, já deixa alguma pergunta aí que eu posso trazer para o próximo vídeo. E fiquem ligadas que eu vou trazer mais alguns assuntos aqui para vocês. Já compartilha com alguma mulher que precisa ouvir isso. E até o próximo.